aqui do campus Telêmaco Borba, do IFPR, e hoje nós teremos nossa terceira palestra, né, com o Daniel Carvalho, lá do estado de São Paulo. E antes de iniciar a palestra do Daniel, eu primeiro gostaria de todos que estão aqui e agradecer a equipe das bibliotecárias que colaboraram para a organização desse evento, que está sendo maravilhoso. E eu fiz um convite a uma aluna nossa do nosso campus, a Marcele, para vir declamar uma poesia. Então, eu só gostaria de fazer um retrocesso e contar uma historinha para vocês. Ano passado, a Marcele e as amigas dela me procuraram, porque todos os anos nós realizamos a Semana do Livro da Biblioteca, e elas trouxeram a ideia de realizarmos um slam no IFPR. O slam, para quem não sabe, é uma batalha de poesias, né? E aí eu falei, vamos trazer esse slam para o nosso IF, mas eu vou descobrir como funciona. E aí eu fui pesquisar, dar uma analisada como que funciona a batalha de poesia, saber a história, de onde veio e tudo mais. E aí, nessa procura de informações, eu pensei em trazer alguém, né, para falar, alguém que conhece essa realidade, essa parte da poesia, para falar para eles como funciona. E eu encontrei o Daniel, né, na minha busca, e me encantei, assim, pelo trabalho que o Daniel desenvolveu nas escolas lá no estado de São Paulo, trazendo que, até o nome do projeto dele é Arte e Intervenção Social, que ele trabalha com as crianças, depois ele consegue explicar melhor para vocês. E na época eu tentei de todas as formas trazê-lo para cá, mas infelizmente por vários motivos não foi possível, e continuei mantendo contato, e agora nessa oportunidade de realizar esse evento online, né, diferente de todos os anos, eu consegui trazê-lo. Então, eu fico muito grata por ele estar aqui hoje, e depois irei apresentá-lo melhor, mas primeiro vamos então aproveitar a poesia da Marcele. É com você, Marcele. Oi, pessoal, boa noite a todos. Como a Fabi disse, eu me chamo Marcele, eu sou estudante de automação industrial no Instituto Federal do Paraná, campus Telêmaco Borba, integrado ao ensino médio. Eu estou no último ano, e o meu trabalho com poesia vem de alguns anos já, é uma coisa com que eu me identifico muito, e hoje eu trouxe para vocês uma poesia autoral que eu fiz, e eu espero que vocês gostem. Ela se chama Caminhos. Quando os olhos se abrem, a amarga realidade nos faz refém. Caímos ao chão em total desalento e desilusão. A vida perde seu brilho e sua razão. Mas são os versos, aqueles que estão no mais profundo do nosso ser poesia, que transformam o enredo do que chamamos vida. Durante essa estrada de longos caminhos e um pouco de solidão, moradas de palavras e sensação. Sim, as palavras que trazem cor e harmonia, o calor dos nossos dias, a leveza de nossos sonhos e o real da nossa realidade. Nossa palavra, que de graça nos foi dada e jamais nos será tirada. Somente ela, somente a palavra, será capaz de nos guiar. Obrigada. O microfone estava desligado. Obrigada, Marcele, por nos trazer essa poesia, tá? E por ter aceitado o meu convite novamente, né? E agora eu vou apresentar o Daniel para vocês, então. Então, o Daniel, ele é músico, educador, poeta e fotógrafo. Cursou letras na Universidade de São Marcos, especialização em língua portuguesa pela PUC São Paulo, e é mestre em letras pela USP. Foi idealizador do projeto Arte e Intervenção Social, durante o qual organizou 2 obras literárias em parceria com seus alunos poetas. E também autor do livro Manual para Ler as Estrelas.
E possui diversos poemas publicados em dezenas de coletâneas de poesias, como também artigos científicos em revistas e livros nas áreas de letras, linguística e educação. E foi o ganhador das grandes finais dos campeonatos de slams, batalhas de poesias lá na cidade de São Paulo. E a partir do seu trabalho docente e artístico e de pesquisa, o Daniel vê na criação artística a possibilidade de construir resistências à exclusão social e ao caos interior, a possibilidade de continuar a continuar. Por isso, constrói versos que reconstroem. Bonito, né, gente? Então, Daniel, agradeço mais uma vez, e agora é com você. Olá, olá. Muito boa noite, boa noite, já é boa noite, já passou das 6, é boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite da professora Fabiane por estar aqui. A gente tentou outras vezes, como você disse, né? E ainda bem que agora deu certo. No outro formato, né? Estamos longe, mas próximos ao mesmo tempo. Queria, antes de falar, elogiar o poema da Marcele, muito bom mesmo. E adorei que começou a palestra com poesia, ainda mais poesia de aluna. Já chegou, acho que já começamos muito bem. Bom, vamos lá. Eu sou Daniel, já trabalho faz alguns anos com poesia, tanto no sentido mais acadêmico, de pesquisa mesmo, quanto no sentido prático também, no sentido de estar nas ruas, de estar nos slams, nos saraus, nas coletâneas aí da vida, com trabalhos autorais. E aí eu decidi preparar para vocês hoje um assunto que faz parte de alguns cursos que eu dou, inclusive sobre poesia, de imagens na poesia. O que é isso? Nós passamos a vida inteira, né, tendo contato com textos poéticos na escola, e a gente passa grande parte da nossa vida na escola, desde o ensino infantil até o ensino médio, alguns vão para a faculdade. Quem trabalha com a educação, depois da faculdade, volta para a escola, então tem gente que passa a vida inteira, né, na escola, e quase sempre a gente tem a sensação de não saber fazer literatura, como se literatura fosse um dom, um talento. Aliás, todas as artes são meio que tratadas assim, né? A música, a fotografia, como se tudo dependesse de um dom, de um talento, de algo inato, e não de algo que pode ser aprendido, ensinado, vivido, experienciado. Essa palavra é importante, hein? Experienciado. Então, o que eu quero fazer aqui é uma conversa com vocês para mostrar que a literatura pode ser ensinada numa perspectiva autoral. E é justamente essa perspectiva autoral que o ensino tradicional de literatura praticamente ignora. Então, alguns caminhos que nós vamos ter aqui, né, só para organizar nossa conversa. Primeiro, a gente precisa pensar o que é literatura ou o que pode ser literatura. Literatura pode ser um monte de coisas, né? Dependendo do viés que você adotar aí, literatura pode ser, sei lá, a expressão das belas letras, o retrato de uma realidade de uma época, a comunicação entre os homens, enfim. Pode ser um monte de coisas, né? Não dá para definir literatura, a gente pode conceituar. E aí a primeira proposta que eu quero trazer para vocês aqui é trazer a literatura como uma arte que pode ser experienciada. É um outro olhar para a literatura que geralmente não como que eu posso dizer, contemplado pelo ensino mais formal aí, pelo ensino mais tradicional, não só de literatura, como de arte em geral nas nossas escolas. E eu estou falando isso com foco de ensino fundamental para frente, inclusive no ensino superior. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse lance, um novo olhar para o texto poético. Primeiro, a gente precisa pensar que esse lance da gente se expressar a partir das palavras é uma busca para construir simbolizações. E que isso é algo, assim, imanente, inerente ao ato, ao fazer e ao ser humano. O que eu quero dizer com isso? Todos os povos no mundo, em todas as épocas, constroem simbolizações, constroem as suas narrativas. Desde essa perspectiva que está surgindo, quem acompanha mais redes sociais, ou a galera do marketing, já deve ter ouvido falar do storytelling, né? Storytelling não é de hoje, né? Desde as pinturas pictóricas, você vai lá lá no Piauí, por exemplo, onde tem aquele maior museu ao céu aberto do mundo, aquelas pinturas pictóricas,
aquilo já era uma simbolização, aquilo já era uma narrativa. Então, quando vem um surgimento assim da fala mesmo, é como se as palavras nesse processo de simbolização fossem fios. Tente imaginar as palavras como se fossem fios que vão tecendo e que vão costurando a nossa narrativa, a nossa história de vida. E aí, ó, palavras de Antônio Cândido. Em todas as eras, em toda a humanidade, a literatura é uma manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Aí a palavra homens é humanidade, né? Então, é uma manifestação universal, vamos mudar, de toda a humanidade em todos os tempos. E isso é fundamental para a nossa estruturação psíquica, para a estruturação psíquica do sujeito. Ou seja, já vai ficar um pouco mais fácil, né? É importante essa conceitualização para a gente saber que terreno que a gente está pisando da literatura. Então, quando eu falo de diálogo, desse diálogo entre simbolizar as coisas, de construir as coisas a partir da palavra e se expressar a partir da palavra, a gente está refletindo como as manifestações literárias são criadas de acordo com sentimentos, crenças, vivências, normas, impulsos e tudo aquilo que a gente vive na sociedade. A palavra poética carrega, né, em seus ombros valores e a literatura, por conta disso, apresenta possibilidades de se viver dialeticamente com os contextos de crise. O que seria contexto de crise? Tem uma autora muito legal, que é a Michelle Petit, uma antropóloga francesa. Ela vai falar que a aceleração das transformações, o crescimento das desigualdades, as vulnerabilidades todas, né, pelas quais as pessoas passam por conta da sua carência de recursos materiais, culturais, afetivos, ou até crises intensas, situações de guerra, violência, recessões econômicas. A Michelle Petit vai falar que a literatura pode ajudar numa reconstrução de si. E a literatura pode ajudar numa organização e transformação da história de quem lê ou de quem escreve. Ou seja, a questão central aqui é essa pergunta. Se a literatura trabalha com representações simbólicas, que é aquilo que eu falei no começo, né? E se essas representações simbólicas são essenciais para a nossa vida humana, então aquilo que é de caráter simbólico na literatura pode fazer com que as pessoas que vivem numa situação de crise, numa situação adversa, possam ler e escrever o seu mundo de outro modo. Ou seja, a literatura é como se fosse como se fosse um local psíquico. E dentro desse local a gente consegue reconquistas da nossa posição de sujeito no mundo. Tá um pouco abstrato, né? Eu sei, vamos lá. A Michelle Petit, para explicar o que é esse local psíquico, essa importância aí da simbolização a partir da literatura, ela vai dar o exemplo de um leitor chamado Rídia. Esse leitor, enquanto criança, para escalar as árvores do seu bairro, ele se apropriava do grito e da força do Tarzan para conseguir fazer essa sua tarefa. E olha só que interessante, é a partir do grito e da força do Tarzan, essa simbolização, né, essa apropriação aí de uma narrativa, de uma fantasia, que esse leitor, enquanto criança, conseguia subir as suas árvores. Isso está muito ligado a uma elaboração de si mesmo a partir da arte. Certo? Então, esse é o ponto aqui central que eu gostaria que a gente encaminhasse a nossa conversa, a literatura como uma forma da gente elaborar aquilo que a gente é. A gente elaborar aquilo que o mundo é, aquilo que o outro é. E isso talvez seja um dos caráteres mais fundamentais e que mais justificam a literatura dentro das escolas. E é por isso que o Antônio Cândido vai falar que a literatura é um direito tão importante quanto a água, quanto a moradia, quanto a saúde. E quando o Antônio Cândido fala que a literatura é um direito, ele coloca a literatura, inclusive, como direito fundamental. Para quem é do direito, né, da área do direito, aí vai saber qual o peso dessa palavra, fundamental, direito fundamental, que é um direito fundamental. Pensa em direito fundamental como a água, é um direito que não pode ser negado, em hipótese alguma. E aí ele vai colocar a literatura como isso. Por que a literatura é um direito? Porque além de um processo, de um poderoso meio de instrução e de educação, que é aquilo que a gente já vê no ensino tradicional, a literatura também é
uma ferramenta importante para a formação de vida humana, por conta de tudo isso que eu falei. Porque ela trabalha justamente nesse campo aí da simbolização, esse campo da nossa psique. Só que ter a literatura como parte dos currículos escolares não é garantia, olha só que forte isso. Ter a literatura no currículo escolar não é garantia que existe um trabalho concreto, estético e literário com os estudantes. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar para aprender a literatura numa perspectiva autoral é tentar mudar um pouco esse quadro que engessa o contato com a arte literária. E a gente precisa entender os impactos que o fazer artístico, que a literatura, que um poema pode fazer na nossa vida. Então é pensar o ensino além da questão cognitiva, né? É pensar o texto literário não só no caráter informativo. Por exemplo, vai estudar Machado de Assis, a galera vai estudar Machado de Assis para, geralmente nas aulas, né? Tô generalizando aqui mesmo, né? Vai estudar, por exemplo, textos Machado de Assis para tentar entender a realidade do século em que Machado de Assis estava, ou que retrata a obra em que ele escreveu. Vai, por exemplo, sei lá, vamos ler Os Demônios, do Dostoiévski, para compreender como que funcionava ali o pensamento niilista russo do século XIX. Então, muitas vezes, a literatura tem um caráter informativo. Vamos estudar o surgimento do romance para começar a entender como que era o retrato da sociedade burguesa que estava também surgindo nessa época. Entendi. Então, geralmente, as pessoas... O ensino em si, tradicional, ele limita o texto literário para o seu caráter informativo. E se esquece que há também nos textos um caráter terapêutico. Porque a poesia pode... Aí eu vou usar palavras da Michelle Petit. A literatura é uma forma de resistir às adversidades existentes em tempos difíceis e em espaços de crise. A Petit vai, inclusive, colocar assim, também palavras dela. A literatura é uma forma de resistência ao caos interior e à exclusão social. Olha que forte isso. E a gente, para quem estuda Islã, sabe muito bem o quanto é isso. Você vê uma população, uma classe que sempre foi silenciada em termos de cultura, em termos de economia, em termos de política, em termos de participação efetiva mesmo na sociedade. E aí, quando ela tem o espaço, tem aquela arena que se forma tipo uma ágora, né, que ela pode recitar, que ela pode falar sua voz. Ali, a literatura é como se fosse uma cura, não só em questão política, social, né? A literatura, ela é sim uma espécie de ferramenta contra a exclusão social, mas também é contra o caos interior, porque ali naquele momento que aquela pessoa está recitando e que aquelas pessoas estão ouvindo aquele poema, aquele slam, elas estão elaborando a identidade delas, elaborando a sua própria subjetividade. Isso tudo eu estou num viés antropológico aí, né? Usando a Petit, usando um pouco do Antônio Cândido. Mas para fechar essa parte mais teórica, né, que geralmente é mais chatinha, mas é muito importante, eu vou falar do Vygotsky, que foi um psicólogo soviético. E aí eu vou ler aqui uma frase mesmo, uma citação do Vygotsky, que eu acho importantíssimo. Ele fala assim, ó, a arte constitui um mecanismo biológico permanente e necessário de superação de excitações não realizadas na vida, e é um acompanhante inevitável da existência humana. Olha que forte isso. Vamos lá, parafraseando o Vygotsky, ele fala que a arte é um mecanismo biológico. Olha que forte isso. Ou seja, se em todos os tempos, em todas as eras, como o Antônio Cândido falou, todo mundo passa por um processo de simbolização, e isso pode acontecer porque esse processo de simbolização faz parte da gente enquanto ser humano. E aí o Vygotsky vai colocar que isso é extremamente necessário para a superação de excitações não realizadas em vida. Todos nós, em algum momento da vida, teremos algo que não foi realizado e isso precisa ser superado. E aí o Vygotsky vai falar que existem duas saídas para aquilo que não foi realizado e que precisa ser superado. Um é a sublimação. E aí ele vai falar que que dentro da sublimação a gente consegue, aliás, por meios artísticos, sublimar as coisas. Consegue trazer esse processo de sublimação a partir de fazer artístico, que é algo socialmente útil.
Ou seja, que você não está sozinho, que é em sociedade. Aí ele vai falar que a outra saída para aquilo que não se realiza em vida é a neurose. Olha que forte. Ou seja, você só tem duas saídas para uma crise existencial. Vamos simplificar aqui. Você tem duas saídas, ou a sublimação ou a neurose. Você consegue trabalhar com questões artísticas socialmente úteis. O outro é uma patologia e você lida com isso sozinho. Ou seja, quando a gente fala que a arte salva vidas, a gente não está fazendo um discurso de autoajuda, a gente está falando de ciência. Eu não estou negando aqui também todo o papel da psicanálise, da psiquiatria, ou da terapia, do yoga, do esporte, enfim, a gente tem várias ferramentas para conseguir sobreviver num mundo caótico, num mundo de crise. A Michelle Petit fala, né? Um mundo é o espaço de crise. A gente tem várias ferramentas para isso. Eu estou falando que a literatura é uma dessas ferramentas e que esse lado da literatura, que eu acredito que é um dos lados mais poderosos, e é por isso que a literatura é tão impressionante, é justamente esse lado que é ignorado nas escolas. E é por isso que as pessoas não sabem fazer literatura e não conseguem apreciar a literatura e vivem, assim, grande parte da sua vida na escola, aí mais de uma década dentro da escola, e saem sem serem leitoras. Eu acredito que justamente sai dessa forma, acontece isso porque ignora esse papel da literatura, esse caráter terapêutico. Vamos lá, quais são os problemas disso aí? Primeiro, usar os textos poéticos como ferramenta para outros saberes. Isso daí não é o mesmo que saber, isso daí não é o mesmo que ensinar a fazer e a viver poesia. Né? Tem a sua importância, a análise, ou, por exemplo, eu quero saber a realidade de uma época, eu vou usar um texto literário, por exemplo, eu quero compreender a realidade da Primeira Guerra Mundial a partir dos poemas do Brecht. É ótimo, eu acredito até que a arte pode ajudar a fazer as pessoas a sentirem mais a realidade daquela época do que com um texto talvez mais frio, mais objetivo, mais informativo. Mas aí os propósitos são diferentes. Um propósito é compreender a realidade de uma época. O outro propósito é fazer com que a pessoa faça um poema do nível do Brecht. São coisas diferentes. E geralmente as pessoas acham que trabalhando as duas juntas, assim, vai sair e não é bem por aí. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a literatura ela é uma ferramenta legal, né, para trabalhar a interpretação textual, para ensinar uma moral, né? Os contos de fada fazem isso, embora numa via burguesa, mas dentro da via burguesa eles cumprem com a proposta, né? Enfim, a literatura ajuda a apresentar a realidade de uma época. A literatura ajuda um monte de coisa. A literatura é tão presente nas escolas que até para bilhetinho de pais, né? Pais e mães, familiares, ou reunião de professores, tem sempre um poema, ou tem um poema para começar uma reunião, ou enfim. A literatura ela perpassa o universo escolar. Só que a experienciação estética geralmente é deixada de lado. E muitas vezes o texto é mais submetido a uma análise literária do que é usado para explorar outros campos, por exemplo, a criatividade, a sensibilidade e a autoria, que é o nosso foco aqui. Então, por que acontece isso? Porque a poesia, no geral, e quando eu falo poesia aqui, eu estou falando de arte no geral, porque existe poesia num quadro, numa escultura, num filme, numa fotografia. Eu estou falando poesia num contexto mais amplo. Então, a poesia, no geral, ela é quase sempre mais racionalizada do que sentida e do que vivida. E isso é muito forte mesmo. Vou até repetir isso. A poesia acaba sendo mais racionalizada do que sentida e do que vivida. E aí, isso acontece por quê? Porque a gente tem uma herança platônica muito grande. Aí eu vou bater um pouquinho aí nos racionalistas, né? Eu acho interessante, né, a perspectiva racionalista, eu acho ela necessária, mas ela tem seus limites. Ela não serve para tudo. Né? A gente tem uma... Eu vou usar aqui, na verdade, palavras da Lúcia Almeida. É uma pessoa que trabalha num livro chamado... Peraí que eu vou lembrar. Corpo Poético. Esse livro é incrível, né? E é engraçado que a galera da coreografia, e nem tem muitas vezes coreografia, dança nas escolas, né? Mas é uma galera que está com esse debate muito além da gente, que é professor, está no dia a dia na sala de aula. Enfim, o que a Lúcia Almeida fala dessa herança platônica? Aliás, ela vai colocar a herança platônica e a herança
da cultura judaico-cristã. Essas duas heranças, essas duas, digamos assim, correntes, foram um pouco responsáveis por esse esmagamento do nosso conhecimento empírico, do nosso conhecimento do eu e do nosso conhecimento da natureza. A herança platônica colocou a razão acima de tudo, né? Colocou acima das noções, por exemplo, de sujeito e de natureza. E a cultura judaico-cristã colocou o espírito acima de tudo, né? Não no sentido metafísico, né? Mas a metafísica também tá por ali, né? Colocou o espírito acima de tudo e negou também o conhecimento do nosso corpo e o conhecimento do nosso corpo com a natureza. Né? Por exemplo, valores e sabedorias ancestrais ou dos povos originários, geralmente é visto quase como lenda, né? E a gente pega aquele livro, por exemplo, A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, vai tratar aquele livro como lenda. Não sei quantos conhecem aqui que estão assistindo, mas é um baita livro para falar sobre essa relação que nós temos com a natureza. E muitas vezes é um livro que vai nos tocar mais, entender muito mais a necessidade como posso dizer, de cuidar da natureza numa perspectiva totalmente diferente desse mito do capitalismo sustentável. Né? E muitas vezes um texto como Davi Kopenawa não é considerado como ciência, porque ciência é só aquilo que a razão dá conta. E a gente precisa tomar alguns cuidados com isso. Né? Eu estou falando aqui da relação do corpo com a natureza. Vou dar um exemplo simples. Vai uma pessoa da cidade. Vou dar um exemplo aqui de São Paulo, né? Porque a pessoa que não tem conhecimento muitas vezes do próprio corpo é o paulista, né? Vive na cidade cinza, no meio urbano, aí vai pela primeira vez na aula de yoga, o professor fala, abra os braços na largura do ombro. Ou a pessoa faz assim, ou a pessoa faz assim. Porque ela não tem nenhum conhecimento da estrutura do seu próprio corpo. Olha que sério é isso. Isso eu tô falando do ensino de corporeidade, né? E essas questões, essas heranças racionalistas, não estou criticando o racionalismo aqui. Eu estou falando só que ele não dá conta, na verdade. Tem os seus limites. Né? O Zumthor, ele tem um livro chamado Recepção, Performance e Leitura. Não lembro se é essa a ordem do título agora. Performance, Recepção e Leitura. Eu acho que é essa a ordem. Enfim, são essas 3 palavras no título. Vou ficar devendo aqui. O livro está ali do outro lado, eu não vou conseguir pegar agora. Mas ele vai falar que falta, por exemplo, um ensino de ciência do corpo, como se fosse uma metafísica do corpo. O máximo que a gente tem, por exemplo, é a biologia, que trabalha com outros critérios. O Zumthor, ele não é contra o ensino de biologia. E nem eu estou falando aqui que o ensino de literatura tradicional deve cair assim e nunca mais ser ensinado. Nunca mais vocês lerão Camões nas escolas. Não é bem por aí. Eu estou falando aqui de um debate chamado educação integral. Educação em tempo integral que eu estou falando não é também aquela de tempo integral, as pessoas mais tempo dentro da escola, né? Mais tempo para melhorar as relações de convivência. Essa é uma outra perspectiva de educação integral, que é interessante por alguns motivos também, mas estou falando da integral, que é desenvolver o ser humano no seu plano integral, né? A dimensão integral do ser humano, porque nós temos várias dimensões: cognitiva, política, estética, cultural, espiritual, enfim, estética, já falei, ética, e são várias, afetiva, psicológica, a gente tem várias dimensões. E aí, eu vou usar as palavras do Kierkegaard, né, que é um filósofo cristão, ele vai usar isso por outros motivos, mas eu vou trazer aqui essa sardinha para a literatura. Existe um momento em que a razão não dá conta. Quando a razão não dá conta, o que vem depois? O que a gente usa depois? Então, o ensino tradicional de literatura, ele é racionalista, ele trabalha apenas numa dimensão dos estudantes, que é essa aqui, o plano cognitivo. Quando você faz aquelas aulas para entender o que é metáfora, sinédoque, metonímia, paráfrase, paranomásia, quando você estuda as características das escolas literárias, os movimentos literários, toda essa parada que você pode perceber que o foco não está no texto literário. E até quando o foco está no texto literário, está na estrutura do texto literário, e não como a gente sente esse texto literário. Ou seja, todo esse plano aí é racionalista. Ele trabalha numa dimensão cognitiva. E como a gente vai trabalhar a dimensão emocional dos alunos?
Como que a gente vai trabalhar a dimensão psicológica, a dimensão estética, a dimensão política, a dimensão cultural, a dimensão ética? Como que a gente vai fazer isso? Esse ensino racionalista, ele não dá conta. Ele deve ser destacado? De maneira nenhuma. Ele só não pode ser o único e priorizado no nosso currículo, porque é isso que acontece. A gente vai estudar um quadro, né? Em vez da gente experienciar esse quadro nas aulas de arte, a gente tem que saber tudo. O ano que nasceu esse autor, o que esse autor quis dizer com esse quadro. A mesma coisa vai acontecer com o poema. O que o autor quis dizer? O que ele significava nessa época? Por que essa vírgula está aqui e não ali? Né? Aí vai estudar os decassílabos, não sei o que lá. Tudo isso está no outro plano. E aí, quando a gente vai trabalhar a literatura numa perspectiva autoral, isso aí não dá conta. Por isso que, ou seja, se a gente trabalhar, sei lá, as características formais do conto, seu estilo composicional, seu conteúdo temático, sua estrutura, já estou revelando aqui o meu lado bakhtiniano, né, com essas palavras. Mas a gente vai estudar tudo isso do conto. Significa que os alunos vão aprender a fazer conto logo depois? Não. Você passar um monte de poema para o aluno, aí ele vai ler, vai se inspirar, então fala assim, agora faça seu poema. Isso é ensinar autoria? Não. Dia do meio ambiente, dia das mães, esse é o pior ainda. Dia do meio ambiente, dia das mães, dia do, sei lá, do índio, que é um dia complicadíssimo, né, para as militâncias indígenas. Enfim, por isso que eu estou falando que é pouco complicado. Aí chega essas datas comemorativas, que não atendem às realidades sociais de todo o Brasil, aí fala assim, faça um poema sobre a árvore. Faça um poema sobre o índio. Faça um poema para alguém da família que você gosta no dia da família. Tá vendo? Tipo, não é assim que a gente começa a trabalhar a literatura. Existem outros caminhos mais eficazes e que privilegiam essa dimensão estética, criativa, sensível. A gente precisa explorar isso. Tem muitas pessoas que questionam, mas é direito do aluno ler Drummond, é direito dele conhecer Dostoiévski, é direito dele saber quem foi Camões, é direito dele saber quem foi Homero, é direito. Da mesma forma que é direito de todos nós termos o nosso lado emocional trabalhado. Que as escolas elitistas, né, os filhos dos ricos, né, eles têm como ir ao teatro, experienciar. Muitas vezes na periferia não tem teatro, não tem, às vezes, quadra para... Enfim, a gente sabe como que é a realidade. Né? Então, é direito dos alunos conhecerem os clássicos. Sim, já é direito... É igual o ensino de língua portuguesa. É direito do aluno, da aluna entender a gramática normativa. O problema é ficar só aí. Porque outras realidades sociais, a classe mais, digamos assim, mais privilegiada, eles conseguem trabalhar essas outras dimensões. O filho aí da elite, ele consegue muitas vezes ir para o psicólogo com 7 anos, 8 anos de idade. E as nossas escolas, sobretudo públicas, elas ficam abandonadas, essas dimensões dos alunos ficam abandonadas. E isso é muito delicado, porque a gente vai criando ao longo das décadas uma sociedade doente, porque não teve a oportunidade de vivenciar momentos estéticos. E aí, né, para não ficar só nessa questão teórica, né, de apresentação, de conceitos, como que fica isso na prática? Porque falando aqui é tudo fácil, né? Aí fica aquele negócio assim, mas uma coisa é você sentar atrás da sua escrivania e escrever tudo isso, e a outra é você estar lá na prática trabalhando isso com os alunos. É possível, é difícil, né? Vai existir um monte de problemas, sobretudo quando a gente está numa época em que os governos atacam professores, atacam artistas. Você vê, a arte é tão assim, impressionante que, por exemplo, no nosso governo atual, muitos lados foram atacados. Mas eu dou um destaque para 2 áreas que foram muito atacadas de forma assim ferrenha: a ciência e a arte. E isso não é de hoje, não. Se a gente pegar, por exemplo, o surgimento e o crescimento do fascismo e do nazismo, mesma coisa, ciência e arte, sempre ali. É ali que eles batem, porque é ali que consegue destruir e é ali que consegue dominar. Se a gente pegar, por exemplo, o período colonial, né, Moçambique, Angola, 1850, 1860, quando os países africanos estavam tentando a libertação, né, a sua libertação enquanto colônias,
existiam leis para os negros, para os africanos, que eles deveriam deixar as línguas nativas, né, como o quimbundo e outras línguas, e falar o português de Portugal, porque era isso que garantiria a cidadania deles. Ou seja, olha só como isso é sério, olha só como lidar com essa questão da linguagem, da simbolização, da narrativa, das palavras, controlar as palavras de um povo, olha como isso pode mudar a história de um povo, e o que a gente está falando aqui é disso. A literatura ela precisa também ser trabalhada numa perspectiva autoral para que os alunos e as alunas saibam escrever a sua própria história. E vou além, não é só para os alunos, não, para que nós, professores, saibamos escrever também a nossa própria história. Porque a maioria de nós está numa classe social que é a classe social dos trabalhadores, nós somos proletariados, nós não contamos as nossas histórias. Né? Então vamos lá. Eu vou dar 2 exemplos aqui, até peguei 2 livrinhos. Em 2014 até 2017, a gente desenvolveu um projeto chamado Arte e Intervenção Social no bairro de Itaquera, um bairro periférico, aqui da zona leste de São Paulo, da cidade de São Paulo. Para quem não conhece Itaquera, Itaquerão é o estádio do Corinthians, né? Todo mundo deve lembrar, talvez, da Copa do Mundo aí, né? O estádio do Corinthians foi sede da Copa, né? Acho que sediou o primeiro jogo, se eu não me engano. Agora eu não lembro qual o jogo que Itaquera sediou. Mas teve Copa do Mundo em Itaquera. Né? Isso, eu lembro que a rua estava toda lotada, colorida, um monte de gringo no bairro. Enfim, é esse bairro que a gente trabalhou. O projeto funcionava da seguinte forma. Eu vou resumir aqui o projeto. Nós nos encontrávamos no período de contraturno e nós trabalhávamos a literatura nessa perspectiva com os alunos, como uma forma de reconstrução de si, né? Uma reconstrução de si. Ou seja, por meio da literatura, a gente estava aprendendo a contar a nossa própria história. Então, era uma perspectiva totalmente autoral. Bem em segundo plano, as análises literárias, o nosso foco era contar as nossas histórias, aquelas histórias que o mundo não quer ouvir, que a sociedade não quer ouvir. Esse projeto ele rodou bastante, ele ganhou 3 vezes o prêmio Paulo Freire, né, em terceiro lugar, em 2014. Aí, em 2015 e 2016, ele conseguiu o primeiro lugar. E outra coisa legal do projeto é que eles teve esses 2 livros aqui, Entre Versos Controversos 1 e Entre Versos Controversos 2, O Canto de Itaquera. São 2 livros feitos com a autoria de alunos de 11 a 14 anos. Tinha ex-alunos também no projeto. Enfim, dependendo da época, né? O mínimo de pessoas no projeto foi de 15 até 40 pessoas. Dependendo da época, era maior, outras vezes era menor. Enfim, no começo era menor. Depois ficou maior. Aí no finzinho do projeto a gente reduziu o número de novo, porque nem eu mais estava no projeto. O projeto saiu da escola e virou um coletivo artístico. E aí 5 alunos continuaram com esse projeto, entrando nos lugares, participando de slams, de saraus. E aí cada um foi para um lado, cada um foi fazer um trabalho mais individual. Mas esse projeto aí durou um pouquinho mais de 3 anos. E eu vou explicar a temática desse segundo livro para vocês entenderem como que era o projeto. O nome O Canto de Itaquera, que é o subtítulo do livro. E ó, esse livro tem 200, não vai dar para ver, 222 páginas, feita por alunos e alunas, hein? Enfim, o canto aqui significa, pode ter 2 sentidos. E aí a gente já vai brincar de fazer análise literária, né? Estou analisando o título do texto aqui, sendo que antes eu bati um monte na análise literária. Mas enfim, é pertinente isso aqui. O canto, ele pode ter 2 sentidos. Canto no sentido que está ali no canto, separado, né? À margem. Está lá, abandonado, no canto de lá. Esse é o nosso bairro. O Canto de Itaquera, o canto. Ali, que está ali isolado, como se estivesse quase de castigo na sociedade, né? Então, o Canto de Itaquera. Esse é o livro no Canto de Itaquera, que está à margem da sociedade. E o canto também é no sentido de voz, de empoderamento. Por isso que a gente tem pássaros na capa, tem muitos poemas aqui que tem a imagem de pássaros. Os pássaros são metáforas para os moradores da periferia. E esses moradores podem cantar e voar mesmo com muros de preconceito tentando sufocar essas vozes. Essa é a mensagem do livro, essa é a mensagem do projeto. E aí, rapidinho aqui, já que a gente está falando de poesia, eu vou ler poesia. Né? Não faz muito sentido ficar falando de teoria de poesia se não tem nenhuma poesia. Por isso que eu achei muito legal começar com a Marcélia aqui. Eu vou ler um poema de uma menina chamada Lohane Barbosa.
Ela escreveu esse poema, eu acho que com 12 ou 13 anos. E o nome é Poemalidade. Olha que forte, hein? Poemalidade. Querem do meu poema a vida serena e plena, o diamante lapidado, o terreno bonito e arado. Mas do meu poema terão sujeira, pés descalços na desgostosa areia, terão a desigualdade, terão a injustiça, terão a fruta estragada, terão a podridão. E se quiserem que meu poema seja a vida serena, que tornar a vida serena, eles terão. 12 ou 13 anos ela fez esse poema. Hoje ela já tá grandinha, deve ter uns 19, 20 anos, já tá no Instituto Federal também, se eu não me engano. Não, ela tá ou no Instituto Federal ou numa Universidade Federal, não sei, não lembro agora. Acho que é numa Universidade Federal. Tá, enfim. Esse poema funciona muito porque é engraçado como ele foi surgido, né? Eu estava com os alunos numa aula expositiva, porque também é importante a aula expositiva, né? Ela tem um aspecto meio bancário, né? Mas às vezes a gente precisa recorrer a uma aula expositiva. E aí era uma aula um pouco mais densa, né? Porque trabalhava algumas coisas que a gente precisava ali no projeto. E a Lorraine estava no celular a aula inteira. E eu doido para dar bronca. Eu só não dei bronca porque a Lorraine sempre foi quietinha, não me deu trabalho. Eu falei, não vou dar bronca na frente de todo mundo, né? Seria injustiça. Mas eu queria dar bronca nela. Né? Porque tava me irritando, né? Eu tenho uns lances de toque, assim, né? Quando eu tô numa sala e tal. Enfim. Aí chegou no final da aula, bateu o sinal, as pessoas se levantaram, não sei o que lá. Sabe como que é? Adolescente, né? Bateu o sinal, acabou. Pum! Todo mundo assim, igual foguete pra... Ainda mais se tiver macarrão na merenda. Aí já era. Aí você tem que terminar sempre a aula antes pra não ter aquela correria. Enfim, quem trabalha em escola pública sabe dessa realidade que é muito legal. Enfim, aí a Lorraine, quando acabou a aula, todo mundo saiu correndo, a Lorraine veio com o celular, assim, na minha cara, né? E ela falou assim, olha o que eu fiz durante a aula. Ela escreveu esse poema durante a aula. E é um dos meus poemas favoritos. De todos, assim. Eu acredito que esse poema está no nível Drummond. E eu consigo discutir isso daí tranquilamente. Quando a gente pega, por exemplo, Brecht, tem um poema dele que eu acho incrível. Ele vai falar o seguinte, que as macieiras... ele vai falar que várias coisas convidam o Brecht, né? O Brecht falando no poema, várias coisas convidam ele a escrever poema. Ele vai fazer um monte de imagens. Macieiras que nascem... ele vai fazer imagens da natureza, não vou recordar agora aqui de cabeça. Mas... E ele fala também os discursos de ódio do pintor. Você vai colocar várias coisas bonitas, várias imagens bonitas, e o discurso de ódio do pintor, que no caso é Hitler. Pintor de paredes, o Hitler, né? Que na verdade ele foi reprovado, né, 2 vezes no exame de artes. Aí o Brecht fazia isso como uma ironia. Aí ele vai falar apenas a segunda coisa, que é os discursos de ódio, me levam a escrever uma poesia. E aí ele vai falar num dos versos, uma rima é como se fosse uma insolência. Ele basicamente está falando assim, eu não vou falar mais de coisas bonitas da minha poesia, a não ser que essa realidade seja mudada. O que Brecht fez nos períodos de guerra, Brecht viveu as 2 guerras mundiais, olha que currículo, né, para um artista, viver 2 guerras mundiais, olha que sufoco. Né? E o que o Brecht fez para falar da realidade da sua época é o que a Lorraine fez. É o que o Manuel Bandeira fez em Nova Poética. Né? Quando ele fala que a poesia é aquela sujeira na sua roupa, no seu terno branco, né? Como se um caminhão passasse e espirrasse lama no seu terno, na sua roupa de brim. O que o Manuel Bandeira fala é o que Brecht fala, é o que a Lorraine fala. Cada um sobre a sua realidade. A Lorraine aqui, ela está falando da realidade de Itaquera. Eu só vou falar sobre essa realidade que é cruel. Se vocês querem que a minha poesia seja diferente, que ela seja mais leve, então deixa a minha realidade mais leve. Olha só que forte isso. Isso daí é uma ressignificação da escrita. É uma forma de reescrever a própria história. Quando a gente escreve poesia, a gente não está escrevendo só um texto. Por isso é importante trabalhar a autoria de poesia, a autoria de textos poéticos. Porque vai além de escrever um texto, um gênero textual. Está além de gênero textual. É escrever a própria história. Uma história que é contada por outros. Então, vamos fazer um exemplo aqui? Eu vou pedir para vocês o seguinte exercício. Eu vou ler um poema e a gente vai esquecer tudo aquilo. Pelo amor de Deus, não estou indo totalmente contra o ensino tradicional de literatura. Em alguns momentos a gente precisa esquecer ele.
Ele é importante, mas em alguns momentos a gente precisa lembrar que ele não existe. Então eu vou ler um poema e a gente vai fazer um exercício aqui. Se vocês puderem, fechem os olhos, enfim, não sei. Mas tentem entrar comigo nesse poema. Em vez de tentar entender o que esse poema quis dizer, ou o que esse autor quis dizer, só imagina esse poema. Imagina as imagens que tem aqui. Esse poema é tipo um cenário. Imagina o cenário dessa poesia. Não se preocupe em entender. Lembra que literatura se faz mais com sentimentos do que com significados. Ainda mais nessa perspectiva que eu estou falando para vocês aqui agora. Então esquece, realmente não fica bolado assim, não entendi o que o poema quis dizer. Não importa, porque eu estou lendo um poema que eu também não sei o que quis dizer. E eu conheço o autor pessoalmente, que é o Akira Yamazaki, é um poema aqui da Zona Leste também, São Miguel, um cara assim genial, um velhinho japonês genial, é um gênio. Não sei como não ganhou ainda um prêmio Jabuti, porque tá ali, ó, na altura para mais. Enfim, eu não sei o que significa esse poema, e eu vou ler justamente por isso, porque eu não sei o que significa. E eu nunca vou perguntar para o Akira, eu não vou cometer esse pecado literário. Mas esse poema me faz imaginar várias coisas. Então vamos lá, vou ler o poema. Entra na brisa desse poema, relaxa, e eu vou ler ele agora. O mar me perdoou. Sei porque na tarde azul e sem testemunhas, se não fosse o voo plano de uma gaivota, ele não quis me levar. Muito pelo contrário, abraçou-me docemente e lavou os erros e culpas da minha alma torturada com suas mãos e bocas de espuma, sol e sal. Vou dar um tempinho para a gente pensar sobre esse poema. Vou ler mais uma vez. De novo, tenta imaginar. O mar me perdoou. Sei porque na tarde azul e sem testemunhas, não fosse o voo plano de uma gaivota, ele não quis me levar. Muito pelo contrário, abraçou-me docemente e lavou os erros e culpas da minha alma torturada, com as suas mãos e bocas de espuma, sol e sal. Bom, vocês vão perceber que é muito mais fácil trabalhar a sensibilidade e a criatividade do que parece. Esse poema aí, esse tipo de exercício, de mini exercício que eu tô fazendo aqui, porque a gente não tem tempo de desenvolver, e a gente não tá junto, né? Eu não tô vendo, assim, o rosto de vocês aqui, eu tô tentando acompanhar um pouco os comentários aqui, né? Mas a gente consegue trabalhar o nosso lado emocional nesse poema, a nossa criatividade, o nosso plano de simbolização. Quando eu leio esse poema, e eu entro nesse poema, o nome desse poema é Puruba 2, e é do Akira Yamazaki. Quando eu leio esse poema, eu vejo esse mar, eu vejo uma tarde azul, eu imagino uma gaivota, e essa gaivota que eu imagino pode ser diferente da gaivota que você imagina. Umas pessoas podem imaginar essa gaivota mais perto, outras mais longe. Alguém pode imaginar o canto dessa gaivota, alguém pode imaginar o silêncio, porque ela está lá longe. Tem gente que pode imaginar os seus pés na areia, aquela ardência, sabe? Imagina aquela ardência do sol, da praia, e como isso é gostoso. Aquela tarde azul, aquela areia, ou bem amarelinha, ou bem branquinha, não sei. E aí tenta imaginar essas ondas que chegam perto dos seus pés, como se fossem mãos e bocas de um mar. Tenta imaginar essa mão e boca feita de espuma. Tenta imaginar uma mão e boca feita de sal. Tenta imaginar uma mão e boca feita de sol. Tenta imaginar a mão e a boca de um mar. Isso é trabalhar a literatura numa perspectiva criativa. Porque a gente imagina, a gente volta a ser criança. E quando a gente volta a ser criança, a gente pratica o criançamento das palavras, para usar palavras do Manuel de Barros. E para o Manuel de Barros é aí que mora a poesia. Na infância das palavras. No criançamento das palavras. A criança sabe fazer poesia e o ensino infantil dá um baile em nós, que é do fundamental para frente, em poesia, porque eles trabalham com o não sentido das coisas, com as não significações. A criança fala aquelas bobeirinhas que a gente acha engraçado, mas aquilo é poético por excelência. Quando a gente cresce, a gente tem vergonha disso. A gente acha que as coisas que não têm sentido devem ser desprezadas.
porque a gente foi ensinado que a razão é a única coisa possível para dar conta de todas as nossas dimensões, e não é bem por aí. Então esse é um exercício de leitura, de poesia, que dá muito certo nas escolas. Eu já fiz esse exercício desde o 5º ano, até pessoas que estavam cursando segunda graduação ou pós-graduação, ou professoras já aposentadas, ou professores aposentados. E sempre deu certo. Grande parte das pessoas, grande maioria mesmo, assim, mais de 90% das pessoas dos cursos, ou das oficinas, ou das aulas, imaginam, entram, experienciam e depois escrevem, que é o mais importante. E assim, só para... que eu imagino que já deve estar chegando no tempo, né? Que eu devo já ter falado demais. Mas eu vou dar algumas dicas aqui de exercícios que a gente pode usar. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uns papelzinhos aqui que eu separei para vocês. Eu vou dar dica de alguns exercícios, né? Para gente pensar em como escrever poeticamente. Para quem é professor ou professora aqui, pode pensar, adaptar nas aulas. Eu vou falar rapidamente sobre esses exercícios. Pode parecer meio abstrato aqui, mas você anotar algum deles e começar a trabalhar melhor esses exercícios, você vai ver que vai dar certo. E outra coisa, quer trabalhar a poesia de uma perspectiva criativa, autoral? Observa que oficineiros estão fazendo nas escolas, sabe? Poeta de periferia, que está tentando sobreviver de edital que é cortado pelo governo federal, pelo governo estadual, que vive nas escolas fazendo oficina. Essa galera sabe fazer poesia, eles sabem ensinar poesia muitas vezes mais que nós, que trabalhamos, que temos todo um referencial teórico, que leu desde Abdala até Maçom Moisés, Antônio Cândido, mas a gente leu isso numa perspectiva racionalista, a gente precisa viver poesia. E a gente precisa também fazer esse exercício junto. Eu só comecei a fazer poesia, eu sou poeta também hoje, porque lá nesse projeto, no Arte e Intervenção Social, eu comecei a fazer os exercícios junto com os alunos. Eu vou contar rapidamente essa história, só pra vocês verem que engraçado. Eu sempre busquei essa perspectiva aí que literatura não é inspiração, não é dom e nem é talento. Porque eu acho muito injusto chegar para os alunos, dar um monte de poema para eles e falar assim, agora faz o de vocês. Aí você vai lá e só corrige questão de ortografia e depois dá uma nota pro poema. Isso para mim não rola. Isso daí para mim é matar a experienciação estética. E é tratar também a poesia como fruto de inspiração, porque o aluno escreveu a poesia, não teve nenhuma construção para isso. A construção só foi ler e depois fazer. Né? Não teve nenhuma coisa que levou, não teve nenhuma sensibilização, não teve nada antes, não teve uma vivência antes. Então, eu não queria trabalhar com inspiração os textos dos alunos. E aí, para eles pudessem melhorar, para que os poemas deles deixassem de ser trabalhos escolares e virassem literatura, porque isso daqui é literatura do século XXI, da região de Itaquera. Para mim é isso. Né? E eu vou defender meus alunos. Vocês podem achar que o professor coruja, mas é isso. Para mim, eles fizeram nessa época a literatura de seu tempo. Né? Eles contaram as histórias deles. E então eu não queria para eles deixarem de ser trabalho escolar para ser obra poética, eles precisavam de críticas. E como que a gente critica um texto do aluno que muitas vezes ele coloca a história de vida dele ali dentro? É difícil, né? E é uma responsabilidade muito grande, porque você pode traumatizar. Tem muitas pessoas hoje que odeiam literatura e amam narrativa, porque todo mundo ama narrativa. Não tem como falar que não. Né? Só pessoas como, sei lá, Celso Russomano, que se orgulha de falar que sempre leu livro jurídico e nunca leu uma narrativa, nunca leu uma ficcional. Por isso que ele é tão ignorante do jeito que é. Né? Quem não consegue simbolizar as coisas tem as suas defasagens. Né? Tem os seus problemas aí. Então, eu precisava criticar os textos deles. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer os exercícios, porque eu sabia passar exercício, mas eu não sabia fazer o exercício. E aí eu dava o texto para eles criticarem de volta. E aí eu vi o quanto é duro ser criticado, porque você sabe que adolescente não tem dó, não, né? Adolescente, criança é sincero, vai ali na lata, né? Então eu aprendi muito com eles, sofri, porque eles falavam assim, ó, realmente esse trecho precisa ser tirado da poesia. E era um trecho que eu tinha me pegado tanto, era um trecho que eu tinha trabalhado tanto, e eles falavam, esse trecho não tem sentido, né? Bem assim, bem sincero, bem normal. Então aí, com eles tendo liberdade para me criticar, eu tinha liberdade para criticar eles. Então, é importante também a gente fazer junto esses exercícios para a gente ter essa liberdade de criticar, de comentar, de fazer análise. Para os adolescentes também pensarem que é normal comentar sobre o poema e pensar entre vários caminhos. Quando ele escreve a primeira vez a poesia, não significa que a poesia está pronta. E quando ele lança essa poesia para o leitor ou para a leitora,
também significa que essa poesia nem é mais dele ou dela, é do leitor, é da leitora, que vai construir outros sentidos. Né? Então, enfim, já estou mudando de assunto aqui, né? Que esse assunto é muito gostoso falar de literatura, né? Dá vontade de ficar falando, e a gente esquece que tem um tempo aqui de live, um tempo de transmissão. Bom, vou passar alguns exercícios aqui para a gente imaginar, para a gente brincar aqui. Quer ver um exercício legal? E aqui eu tudo vou falar de imagens. Por que eu estou falando construção de imagens na poesia? Porque a gente pode pensar em sair desse racionalismo na hora que vai escrever poesia. Você pode perceber que muitas vezes as pessoas, quando vão escrever poesia, elas têm uma herança muito grande de textos objetivos. A gente fazer poesia, a gente aprende a fazer poesia, a fazer texto de literatura, com os mesmos critérios das sequências didáticas de textos objetivos. A gente aprende a fazer poesia como se aprende a fazer notícia. A gente aprende a fazer poema como se aprende a fazer artigo de opinião. A gente aprende a construir contos da mesma forma que aprende a construir receitas. Se a gente usa um critério objetivo para um texto subjetivo, não vai dar certo. O seu texto subjetivo vai ficar objetivo e não vai ser mais literatura. Vai ser trabalho escolar. Entende o que eu quero dizer? Então a gente vai brincar aqui, eu vou falar alguns exercícios que trabalham só essa questão subjetiva, só a questão de imagens. Então é pensar numa imagem e não explicar a imagem. É pensar num sentimento, por exemplo, o sentimento de saudade. Que imagem que eu posso usar para descrever o sentimento de saudade? Difícil, né? Por exemplo, eu quero falar de alguém chorando. Que imagem que eu posso usar para falar que alguém está chorando? Será que eu posso falar que o orvalho cai dos olhos das folhas? É uma imagem melancólica, pode servir. Entende? Eu posso falar que folhas de outono caem dos meus olhos? É uma imagem. Entende? Então, construir imagens a partir de palavras é isso. E para quem quer escrever poesia, já vai anotando essa dica. Esse é uma das ferramentas, por exemplo, que o Manuel de Barros usa muito. Ele faz imagens. Né? Tem até um poema dele, isso já faz parte desse exercício, da gente imaginar esse poema, que é uma criança, eu não vou saber ele agora de cor, mas é como se fosse uma criança que atrás da casa dessa criança tem um vidro que parece uma cobra. É como se fosse uma cobra de vidro mole. E aí chega um adulto e fala assim, o nome disso não é uma cobra de vidro mole, o nome disso é uma enseada. E aí a criança fala assim, a criança não, o sujeito poético desse poema fala assim, puxa, não era mais aquilo que eu estava imaginando, né? Um vidro, uma cobra fazendo uma curva atrás da nossa casa, era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Então, quando a gente traz essa imagem, a gente enriquece o nosso texto literário e a gente faz com que ele seja mais subjetivo, mais criativo, mais poético, mais sensível. Longe aí do objetivismo da notícia, do artigo de opinião. Vamos lá, um exercício. Tente se imaginar. Isso vocês podem fazer para os alunos, para vocês mesmos. Se você é aluno, você pode escrever isso. Se você é professor, você pode escrever e também passar isso para os seus alunos. Se você é uma pessoa que não trabalha com educação e não está mais na escola e você tem vontade de aprender poesia, você pode pensar nessas coisas também para escrever. Olha para o espelho. Imagina, você vai lá no espelho e olha para o seu espelho. Imagina o seu sentimento quando você olha para esse espelho. Quando você olha para você, quando você olha para o seu reflexo. O que você sente? Tenta descrever o seu sentimento só a partir da imagem do espelho. Olha que legal esse exercício. Tenta descrever suas mãos. Elas são enrugadas? Elas são lisas? Como que estão as suas unhas? Como que é a sua expressão facial? Como são seus olhos? Eles estão bem abertos? Eles estão fechados? Qual a cor dos seus olhos? Como que está seu cabelo? Ele está bagunçado? Ele está certinho? Como que é essa imagem? São olhos cansados? São olhos alegres? A cabeça está baixa? Como que é a postura desse reflexo no espelho? É uma postura ereta? Uma postura ereta parece o que para vocês? É uma postura o quê? De confiança? De tristeza? Qual postura dá mais confiança para vocês? Eu me olhando assim diante do espelho? Ou me olhando assim diante do espelho? Entende? A gente não precisa falar um nome, não precisa explicar as coisas como o racionalismo faz a gente fazer, né? A gente não precisa disso em alguns tipos de poesia. Lembrando que eu estou falando de um caminho para escrever poesias. Tem vários. Existem vários. A gente pode trabalhar com rima, a gente pode trabalhar com imagem, a gente pode trabalhar com um monte de coisas. Esse é um dos caminhos.
Então, descrever um sentimento a partir da imagem de um espelho. Vamos lá. Outro exercício. Você está numa Copa do Mundo. Decisão final, né? E depende de você, tipo, já está na decisão dos pênaltis. Depende de você o título do seu país. Aí você pede assim para os alunos, faz um texto com 200 palavras só, para trabalhar micronarrativa, sabe? Microconto. Então a gente coloca um número de palavras aí. Faz um texto com 200 palavras, com todas as imagens que passaram na sua cabeça, quando você viu que você chutou a bola e a bola foi lá, para trás do gol. Você não fez o gol. Olha que momento, né? Então imagina que você é um jogador, bateu o pênalti, perdeu um pênalti. Quando você viu a bola passar ali, passou ali na trave, não fez gol, o que veio na sua cabeça? Descreve essa imagem. Aí tem gente que pode falar da torcida, que pode falar o movimento da bola. Aí quem quiser pode trabalhar até com som, falar como que foi os batimentos do peito naquela hora que a bola estava passando. Olha que poético tudo isso. Aí a gente vê um Luiz Fernando Veríssimo fazendo essas coisas. Olha, que poesia, que não sei o que lá. E muitas vezes os caras aí da literatura não ficam se explicando. E por que a gente vai se explicar também, quando a gente vai fazer nossos textos? Deixa que o leitor se vira para entender os sentidos, e se ele não entender aquilo que você quis dizer, ótimo. Significa que seu texto foi tão bom que ele teve mais de um sentido. Começa a pensar assim que é legal. Olha só esse exercício de imagem também. Imagina que você é um pássaro, que você está chegando numa ilha deserta. Aí você observa o que você nunca tinha visto antes na vida. O que você viu? Conta uma história. Exercício de imagens. Tudo isso vai trabalhar a criatividade dos alunos. E a sua também, se você fizer. Vamos lá. Faça uma lista com seus maiores medos. Meu maior medo hoje é um certo presidente conseguir a reeleição na próxima eleição. Mas eu não vou ficar militando aqui. Mas vamos lá. Qual é o seu maior medo? O medo mais assustador? Eu vou trazer para outra coisa. Sei lá, medo de aranha? Eu gosto de aranha, mas vou usar aranha aqui porque eu acho que é legal. Cria uma história em que tem um personagem que tem que justamente encarar esse medo. Você pode perceber que todos os exercícios tendem a uma não explicação das coisas. E com esse exercício você consegue trabalhar descrição, narrativa, estrutura em parágrafos, estrutura em versos, gramática. Se você quiser depois mexer com esses textos de outra forma, é possível. Sempre com muito cuidado, porque literatura mexe num campo muito sensível da gente. Então toma cuidado para passar caneta vermelha, essas coisas nos seus alunos, porque isso dá trauma, né? E lembra sempre que não é uma correção, é uma abertura para possibilidades. Tipo assim, você pensou que se você fizesse esse tipo de coisa, o seu texto pode abrir para coisa? E sempre deixa assim muito claro para os estudantes. É a sua escolha, né? A sua escolha enquanto autor. Se você quiser deixar assim, né, tudo bem, mas existem outras possibilidades. O que você quer com o seu texto? Né? Você pode provocar. E isso é legal, porque o aluno vai querer o melhor do texto dele. Mais do que a gente que é adulto. Às vezes a gente tem preguiça de escrever e falar, deixa assim mesmo. Né? O aluno não, ele geralmente quer o melhor. Quando é existencial aquilo para ele. Né? Vamos lá. Esse exercício é muito legal. Eu estou tentando escolher alguns exercícios aqui isolados. Esse exercício eu fiz várias vezes em oficinas de curta duração de 20 a 40 minutos. E saíram poemas belíssimos. E esse exercício é feito em tempo de quarentena, tá? Rola fazer atividade hoje, online. Pedir para as pessoas imaginarem um objeto que tiveram contato recentemente na pandemia. Né? Pode ser um livro, pode ser a parede, pode ser a janela, pode ser o pôr do sol. Tem gente que não tinha tempo para ver pôr do sol, aí conseguiu fazer a quarentena, e aí começou a observar o pôr do sol da janela que nunca tinha visto, enfim. Quando eu falo objeto, pode ser qualquer coisa. Né? Algo que você reparou na quarentena que você não tinha reparado antes ou que você ressignificou. Por exemplo, tem um quadro aqui em casa. Eu sei que esse quadro sempre estava aqui no meu quarto. Mas aí na pandemia, diante de crises, diante de tantos caos, eu comecei a olhar para aquele quadro diferente. Pega esse quadro e observa o que tem outros objetos que estão além desse quadro. Pode ser a parede, pode ser o teto, pode ser a mão que toca esse quadro. Sei lá, o objeto é um livro. Pode ser os olhos que leem esse livro. Tá vendo? Primeiro pensa no objeto,
Aí dá um passinho para trás e olha um objeto atrás desse objeto ou ao redor desse objeto. E aí vai pedindo para os alunos reescreverem. Escreve esse objeto, descreve. Qual a cor dele? Ele tem cheiro? Ele tem... Qual o tato? Qual o seu tato quando você encosta nesse objeto? Ele tem gosto? Enfim. Pede já para caminhar para um lance poético, assim. Por exemplo, sei lá, aquele canto do quadro... deixa eu pensar em alguma coisa assim. Aquele canto do quadro preto... sobre uma parede cinza, com um reboco descascado. Tá vendo? É só descrição simples. Isso vai ajudar a trabalhar a descrição. Pede para os alunos darem mais alguns passos para trás e imaginar um cenário. Então, sei lá, eu tô vendo um quadro, tô vendo a parede, tô vendo a porta, tô vendo a janela. Pede para descrever. E aí depois fala assim, qual o seu sentimento quando você olha para esses objetos? Por exemplo, uma cadeira vazia. Pode dar um tipo de sentimento. Né? Um quadro com cores frias, um quadro preto e branco. Vai ser diferente de um quadro de Van Gogh todo colorido. Né? Tem sentimentos diferentes. Foi tão legal que uma vez a gente fez isso com professores da rede aqui de São Paulo, e aí uma professora pediu para falar na transmissão, e ela falou assim, ó, eu não consegui fazer uma poesia, né, porque eu demoro muito para escrever, mas eu pensei o seguinte, teve uma coisa que eu reparei aqui, que foi debaixo da minha janela, que ela tinha tipo um jardinzinho, e ela falou como esse jardinzinho foi mudando a partir das mudanças de estação, né, de verão, primavera, inverno, outono, nessa pandemia, porque a gente está bastante tempo nessa pandemia, infelizmente, e ela foi falando como essa mudança no seu jardim, das folhas crescendo, murchando, crescendo de novo, como isso era parecido com o humor dela na pandemia. Aí eu falei para ela, tudo isso que você descreveu já é a poesia, sem você precisar explicar que sentimento que você estava tendo. Só o fato dela narrar a história de uma planta que nasce, e aí a partir da posição do sol, a partir da mudança das estações, essa planta morre no final, isso já é poético. Descreve um pôr do sol para você ver se não é poético. Você não precisa falar nada, já é poético por excelência. Né? Então, esse é um exercício legal. O exercício do objeto. Olha um objeto e ressignifica ele. Conta o que esse objeto faz você sentir só descrevendo o objeto. Pode ter certeza que só a descrição vai ser poética. Pode ter certeza. Vamos ver mais algum aqui? Deixa eu ver. Olha, esse é muito poético. Imagine o som que a chuva faz quando bate na sua janela do seu quarto. Tipo, imagina aquela chuvinha de madrugada. Ou imagina, sei lá, que você está numa floresta e aí tem aquela chuvinha batendo. Descreva o som dessa chuva. As pessoas que lerem essa descrição vão sentir algo. Pode ter certeza, sem você precisar colocar um nome de algum sentimento. Pode ter certeza disso. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem um exercício só para finalizar, que eu já estou falando demais. Eu vou ler uma poesia para vocês agora, que é bem curtinha. Essa poesia é do Ferreira Goulart. E ela se chama Sua Voz. E ela é assim. Tenta entrar nessa poesia. Igual foi a outra lá com o Akira. Tenta entrar nessa poesia. Vocês podem perceber que eu estou trabalhando autores do cânone e da literatura periférica ao mesmo tempo, né? Usei o Akira lá atrás e agora eu estou usando o Ferreira Goulart. Mais uma prova que essa história de que a gente primeiro começa a trabalhar a literatura de periferia para conseguir fazer com que o aluno evolua até conseguir compreender a literatura canônica, chamada de clássica, isso é lenda. A literatura periférica em nada perde para a literatura canônica. A única diferença é uma questão de classe e de tempo. Né? Uma é reconhecida e a outra ainda não. Se a gente pegar Shakespeare, por exemplo, é teatro popular de rua. Se pegar os trovadores, qual a diferença de um trovador que cantava suas poesias e de um slammer? Né? Então a gente precisa tomar uns cuidados aí. Eu não acredito que existe uma elevação sensível entre literatura periférica, literatura independente para a literatura canônica. Existe uma troca entre elas. Até porque muitas vezes a cultura popular ela mais para frente vira canônica, tipo jazz. O jazz era o funk da época. Né? O jazz era muito massacrado aí. O jazz, o blues.
né? E hoje é meio elitizado, é um estilo assim de elite, né? Mas começou com os escravos africanos no Texas, né? Então literatura também passa por essas questões, viu? Então Bakhtin fala muito isso, carnavalização da literatura. Então, bom, vamos lá para um poeta que é cânone, né? Ferreira Goulart. Sua voz, tenta entrar na poesia. Sua voz, quando ela canta, me lembra um pássaro. Mas não um pássaro cantando. Lembra um pássaro voando. Agora eu vou falar de novo essa poesia e eu vou pedir para vocês imaginarem esse pássaro e tentarem imaginar. Não sei se vocês vão conseguir falar aqui no Facebook, porque tem um atraso de transmissão, mas eu vou tentar ficar vendo aqui alguns comentários. Vou fazer uma pergunta para vocês. Tenta imaginar esse pássaro voando e que sentimento esse pássaro dá para vocês. Ou melhor, o Ferreira Goulart aí compara a voz de uma pessoa, que a gente não sabe que pessoa é, a um pássaro voando. Que tipo de voz é essa? Que tipo de sentimento essa voz traz para vocês? Vocês conseguem imaginar essa voz quando vocês imaginam um pássaro voando? Como que é essa voz? Vamos lá, de novo. Sua voz, quando ela canta, me lembra um pássaro. Mas não um pássaro cantando. Me lembra um pássaro voando. Eu acho muito legal esse poema do Ferreira Goulart para trabalhar. Eu já usei esse poema em todos os níveis possíveis, em todas as faixas etárias possíveis, a partir do 4º ano, né, que eu ainda tenho dificuldade para trabalhar literatura infantil. Vamos lá, a Fabiane aqui colocou que é uma voz que transmite paz. Boa. Um pássaro voando lembra paz. Tem mais algum sentimento que isso pode trazer? Evandra disse que é uma voz como se fosse um sussurro, uma voz carinhosa. A Dalva falou que é uma voz suave, traz suavidade. A Patrícia falou que é uma voz que sobrevoa fronteiras. A Fabiane falou que é uma voz de... falou paz lá em cima e falou agora de novo que é uma voz de liberdade. Eu vou matar o poema, vou matar o passarinho do Ferreira Goulart agora. Vou escolher uma palavra aqui. Certo. Sua voz, quando ela canta, me traz liberdade. Matei o poema do Ferreira Goulart. Eu expliquei o poema do Ferreira Goulart. Expliquei, matei o poema. Tirei nesse passarinho, acertei esse passarinho, a gente não vê fluidez, a gente não vê... A gente nem liberdade vê direito. Porque a gente sabe que a voz é de liberdade, mas a gente não vê essa liberdade, a gente não sente essa liberdade. Tá vendo? Então, expliquei um poema, matei o poema. E aí o poema, para cada um aqui, foi uma coisa. E talvez para o Ferreira Goulart não tenha sido nenhuma dessas coisas, e dane-se também o que o Ferreira Goulart quis dizer. Sabe por quê? Porque a poesia do Ferreira Goulart é muito maior que ele. Né? A poesia ela é maior do que a gente, enquanto ser humano. Né? A poesia faz com que os seus leitores construam novos significados. Ou seja, quanto mais significados a poesia pode dar, mais legal pode ser isso daí. Né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tadinho do passarinho. Pois é, eu matei o passarinho aqui, Patrícia, por uma questão didática. Né? Mas vamos reviver esse passarinho fazendo exercício. Olha que exercício legal. Passo a passo para quem tem dúvida, para quem tem dificuldade. Né? Para quem tem dificuldade, para quem está começando poesia agora, para quem está inseguro. Faz o seguinte, pensa numa pessoa. Pensa agora numa pessoa. Não fala o nome dela, não fala o que ela é para você, não fala se é próxima, se é uma pessoa, sei lá, famosa, que você tem alguma admiração. Pensa numa pessoa que você quer falar sobre ela. Pensa numa característica dessa pessoa. Pensa agora aí. Uma coisa que ela faz legal. Compara essa coisa que ela fez legal com uma imagem. Sei lá, essa pessoa dança, você fala assim, puxa, tem uma pessoa que estudou comigo, que dança pra caramba, eu fico apaixonado pelo jeito que ela dança. E eu fico tão apaixonado que quando eu vejo os pés dessa pessoa, eu imagino nuvens sapateando no céu. Pronto. Eu gosto tanto do jeito que você dança, que quando estou com você,
eu sinto gotas dançando na relva verde. Sei lá, é poesia, né? Deixa eu ver se eu consigo mais algum agora, brincando. Sei lá, a pessoa tem... A pessoa me conhece muito e pelo olhar dela, ela me compreende. Seu olhar é como um olhar de águia que caça meus problemas de alma. Sei lá. Nem sei se tá legal esse texto, mas isso já é poesia, né? Já é poesia. Vai falar que não? Quem vai falar que não? Quem tem esse poder para falar que não? Né? Então, é um exercício fácil. Se você tiver muita dificuldade, copie a estrutura do Ferreira Goulart, e aí você já pode ensinar os alunos a trabalhar paráfrase. Eu trabalhei uma vez com um aluno de 4º ano. E ele transgrediu o exercício, porque eu falei que não era para usar o nome das pessoas, mas ele quis usar. Eu não pude dar bronca porque o poema dele foi muito bom, né? E eu não quis me meter, porque para mim ele fez um poema que eu até queria ter feito. Ele fez assim, ó. Mãe, sua voz quando canta me lembra um passarinho, mas não um passarinho voando, e sim um passarinho cuidando. Ah, pelo amor de Deus, vai falar que esse menino tá inferior à poética do Ferreira Goulart? É impossível fazer isso. Ele fez uma paráfrase tão digna quanto, sei lá, Murilo Mendes fez da canção do exílio paulista, da canção do exílio do Gonçalves Dias. Ele fez uma intertextualidade, uma interdiscursividade, ele trouxe para a realidade dele. É um baita poema de um menino, eu não lembro agora quanto, faz tempo que eu não trabalho com os pequenos, eu não lembro agora quantos anos tem uma criança do 4º ano, se vocês puderem falar aqui nos comentários, mas uma criança do 4º ano fez um poema grandioso desse, que está no nível do Ferreira Goulart, entende? É isso que eu tô falando, isso é criatividade. Se a gente conseguisse trabalhar isso até o ensino médio, inclusive nos cursos de letras, não sei se tem alguém aqui de letras, eu sou de letras, as nossas faculdades pecam nisso, né? Poucos cursos falam da formação do leitor literário. E quando fala de análise literária. Vai puxar os conceitos lá de Jonathan Kuhler, como se fosse só isso, literatura. Não é bem por aí. Vamos lá, 9 anos, 8 anos, né, Fabiane? É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Bom, já vou encerrar aqui. Não sei quanto tempo tem ainda, se vocês puderem me dar um toque. Eu sei que tem perguntas também. Só para finalizar, eu vou resgatar aqui, né, o Arte e Intervenção Social. Eu vou até pegar um poema de uma aluna aqui, que eu acho que ela vai dialogar bastante com o que eu queria falar agora. Eu falei que a literatura ela ajuda, né, a gente a conviver com os nossos problemas, ajuda nos processos de simbolização e de sublimação para a gente lidar com as coisas que a gente não consegue, como que eu posso dizer, não consegue lidar na vida, as coisas que a gente precisa resolver, superar, né? Eu não sei até que ponto esse projeto ajudou tanto aos alunos quanto a mim nos processos de sublimação. Isso daí é uma coisa que pertence ao campo da psicologia e eu não vou conseguir responder para vocês. Mas eu posso afirmar que a literatura mudou o curso de todas as nossas vidas. Né? Até com os alunos e alunas que não escreveram mais depois do projeto, a literatura mudou, o contato com a literatura mudou o curso da vida dessas pessoas. E eu vou colocar aqui no plural, mudou o curso de nossas vidas, porque para mim, que era professor na época, não era tipo um presidente do projeto, eu era um dos poetas. Eu era idealizador, né, meio que ali que conduzia as coisas por ser mais velho e porque conseguia as coisas mais fácil sendo mais velho. Que ninguém acredita em adolescente, né? Infelizmente. Né? Mas não era assim, tipo, um líder absoluto. A gente discutia as coisas muito juntos, decidia os eventos juntos, recusava as coisas juntos, né? Enfim, então para todos nós teve uma coisa legal, assim, esse projeto, né? Então, a gente vê nesse projeto que tão meninos e tão meninas, essas pessoas buscaram nas suas produções literárias daqui não é trabalho escolar,
Isso daqui tem, inclusive, ISBN. A gente fez questão de de falar assim para a academia, para as editoras, para os conservadores, falar assim, na literatura que a gente faz, então tá aqui. A gente tem todas as provas possíveis e até esse maldito registro aí, que é o ISBN. A gente pode estar até no Lattes, se quiser. Isso é literatura. Como que vai dizer que não? A menos que negue a produção de nossa classe trabalhadora. E aí tem que assumir que tem preconceito, né? Então, esses escritores, essas escritoras jovens, narraram as suas próprias histórias a partir da poesia que fizeram. Isso mostra a poesia que vai além da página, a poesia de cada instante. Vygotsky fala isso. Que ele vai usar, na verdade, uma afirmação do Putin-Nebá. Vai citar uma outra autoria aí. O Putin-Nebá vai falar que, assim como a eletricidade não existe somente onde existem as grandes tempestades, a arte não existe somente nas grandes criações artísticas. A arte está em cada instante, em cada sorriso, em cada andar. Pensa no sorriso de uma pessoa que você, assim, é um sorriso assim extremamente contagiante. Um sorriso, deixa eu pegar um negócio aqui, um sorriso assim incrível. Descreve esse sorriso. Tem poesia nesse sorriso. A gente precisa entender que a poesia não está só no cânone e que a gente pode fazer poesia. E aí eu vou fazer uma provocação aqui, encerrando a minha fala. Antes de tiver perguntas, algumas coisas assim. Na escola, principalmente particular, a gente tem aquele mito. Isso daqui é colégio de escola pública, tá? Não sei se eu falei antes, mas é escola pública. A gente tem aquele mito que a escola particular ela possui mais qualidade que a pública. Na rede privada de ensino, a gente tem muito mais alunos que passam nos grandes vestibulares, a USP, Unesp, Unicamp, nas universidades federais, Mackenzie, PUC, passam em todas essas universidades. E a periferia tem dificuldade para passar nesses vestibulares. Os alunos de escola particular, muitas vezes, ainda mais os de elite, conseguem acertar todas as questões de literatura nos vestibulares. Mas na escola pública, em projetos como esse, em projetos como o Volpe, em projetos como o do Rodrigo Ciríaco, em projetos como a Lidiane Vieira, que está aí finalista do Educador Nota 10, em projetos como esses, os alunos eles realmente não conseguem acertar muitas vezes literatura no vestibular. Mas eles sabem fazer a literatura do seu tempo. Né? Uma coisa é saber a literatura de uma época e responder questões. Outra coisa é ser e fazer a literatura do seu tempo. Então, qual régua a gente mede para falar de qualidade de ensino e de inteligência dos alunos de classes e realidades sociais diferentes? Para mim, se a gente trabalhar com esse lance de dimensão mais integral dos sujeitos, eu acredito que fazer e ser autor é algo muito maior de saber só quem foi Capitu. Né? Enfim, eu acho que é importante, sim, saber quem foi Capitu, saber, sei lá, que o Primo Basílio faz uma grande crítica à sociedade burguesa da época. Acho muito importante tudo isso, sim, não abro mão disso, porque os alunos têm direito disso. Eles precisam também ser autores. E a gente precisa parar de estigmatizar aquilo que acontece nas escolas públicas, na adolescência, na infância, porque aquelas pessoas que são julgadas, muitas vezes a gente sabe, né, tem esses termos, né, um bando de nóia fazendo rima na praça. O que esse, entre aspas, bando de nóia está fazendo na praça é literatura. E é uma literatura muitas vezes tão complexa em termos estruturais, linguísticos, quanto o parnasianismo. Pergunta para um MC de rap, o que é uma multissilábica. Pede para ele te explicar e tenta fazer uma multissilábica depois. É difícil pra caramba. Então existe uma sabedoria, uma inteligência aí que a gente precisa parar de tratar como dom, como talento, e precisa abraçar isso no ensino. 2 frases para encerrar. Uma da academia e outra da rua. Da academia é de um psicanalista tunisiano chamado Fethi Beshlama. Ele fala, com a literatura passamos de uma história feita por um texto... Desculpa, vou ler aqui que eu
Fetibest Lama, psicanalista tunisiano, ele fala assim: com a literatura, passamos de uma humanidade feita pelo texto para uma humanidade que faz o texto. Vou fazer a tradução dessa frase do Fetch com palavras do Renan Inquérito, o MC de rap. Ele fala assim: em poucas palavras, tio, você breve. Se a história é nossa, deixa que nós escreve. Então, se é assim que a gente possa escrever a nossa literatura, porque escrevendo a nossa literatura, a gente escreve a nossa identidade, a nossa cultura e a nossa própria história. É isso. Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vi que tinha algumas perguntas aqui. Eu não sei se a Fabiane quer retomar também, fazer alguma pergunta. Mas o que eu tinha para trazer para vocês é isso, sobre construção de imagens na poesia. Joia, Daniel. Joia. Vou beber água aqui que a garganta tá arranhando já. Daniel, estou, assim, encantada, sabe, com a sua apresentação. Eu, assim, só me veio me confirmar que a minha escolha de te trazer e de ter trazido você antes, só se confirmou de que você é a pessoa certa para falar sobre arte, sobre poesia, e encantou a todos, porque os comentários aqui no chat do Face, tá todo mundo encantado, todo mundo adorando os exercícios, e assim, eu anotei aqui umas perguntas, vamos fazer rapidinho, que o nosso tempo já está. A Patrícia fez o seguinte questionamento: os clubes de leitura seriam espaços para democratizar a literatura na vida das pessoas? Esses espaços de trocas coletivas são importantes para metabolizar a literatura na vida? Eu vou responder com esse livrinho aqui. Michelle Petit, ela faz uma pesquisa de campo bem legal, e ela cita vários clubes de leitura, e ela mostra a arte de ler ou como resistir à diversidade, da Michelle Petit. É importantíssimo, sim, os clubes de leitura, ajuda na democratização, com seus limites, né? Que na sociedade que a gente tem, a gente sabe que democratização é uma palavra muito vaga, igual liberdade, né? Dentro de uma ótica capitalista, a gente sabe que tem os seus limites. Mas sim, e o legal do clube de leitura é que dá mais espaço para essa dimensão e ajuda muito pessoas tímidas, né? Às vezes pessoas que têm muita dificuldade de falar, elas criam mais voz nos grupos de leitura, porque elas vão falar das interpretações delas diante das obras e tal. Então é muito legal, inclusive, até trazer algumas coisas da perspectiva dos clubes de leitura para a sala de aula. No nosso projeto, a gente fez muitas aulas muito semelhantes com clubes de leitura, para trabalhar esse lance aí com os alunos. Legal. Mais uma questão aqui. A Evandra pontuou o seguinte: se você já pensou em trabalhar com biblioterapia, que ela, ouvindo você falar com tanta propriedade sobre o assunto, sobre o poder de cura por meio da literatura, ocorreu que a ideia de que você seria um excelente biblioterapeuta. Olha, eu gosto muito de bibliotecas, nunca pensei sobre isso. Acho que me falta um referencial na psicanálise ou na psicologia, não sei que linha poderia seguir. Eu conheço muitos psicanalistas que trabalham essa questão do texto literário, mas ainda sou mais da literatura mesmo. Eu vou até um ponto que eu consigo chegar, e tem um ponto que aí eu não tenho mais tanta capacidade, eu já deixo para a galera de outra área, né? Mas é uma boa coisa, né? Quem sabe se um dia eu entrar em crise aí na profissão, eu acho que ia gostar, sim. Legal, Daniel. E para finalizar, a Zineide colocou que ela gostaria de saber onde encontra o seu livro impresso. Então, tanto o meu livro, que é esse aqui, o Manual para as Estrelas, quanto os livros dos alunos, eles estão esgotados e não tem previsão nenhuma ainda de impressão, né? Esse livro aqui dos alunos, eles estão esgotados já faz alguns anos. O Manual para Ler as Estrelas acabou já há alguns meses, e eu confesso que é mais fácil lançar um novo projeto do que retomar esses projetos antigos. Se eles voltarem a ser impressos, eu vou daí, sei lá, daqui uns 4, 5, 6 anos. Mas no meu site dá para encontrar em PDF. Eu vou colocar aqui no Face depois, eu vou escrever o nome do site, é danielgtr.com.
G de gato, T de tatu, R de rato, danielgtr.com. Lá tem todos eles em PDF, bem baratinho. Se comprar os 3, se mandar um e-mail, sei lá, me chamar no Instagram, ou no Facebook, né? O Instagram é GTR Daniel, né? @GTR Daniel. Eu consigo fazer um descontinho para quem comprar os 3. E em PDF fica tudo mais baratinho, né? Sem o desconto, os 3 livros por R$ 25. Eu coloquei em PDF porque aí serve no Kindle, serve no celular, serve no notebook. Fiz de um jeito que ninguém vai ter problema assim com o dispositivo que lê. Fiz isso já que acabou mesmo, né? A gente consegue distribuir de uma forma mais fácil aí para todo mundo conseguir ler, para quem quiser conhecer um pouquinho da nossa história aqui de Itaquera. Legal. Daniel, eu fiquei encantada com essa questão que você levantou sobre a parte da nossa poesia ser racionalizada, né? E não vivida ou sentida. Eu particularmente, nesse período de pandemia, me encontrei um pouco com a poesia. Até resolvi fazer algumas leituras de poesia, postar na internet, e assim, busquei algumas, porque assim, existem poesias, como você falou, a poesia é de cada um, e para interpretar é complicado, né, porque só a pessoa que passou a poesia para o papel é que vai nos dizer realmente o que ela quer, qual é o significado. Mas eu busquei, assim, poesias que de repente passassem um significado mais fácil para as pessoas e que transmitisse uma energia positiva, uma mensagem positiva nesse período, sabe? E eu me identifiquei bastante com muitas delas, e lembrando agora uma passagem da sua fala, quando você falou para nós olharmos para o espelho e olharmos e vermos nossos olhos cansados, eu lembrei da poesia do Drummond, da poesia da Pedra no Caminho, e que ele fala, né, da pedra no caminho, e que ele já está com os olhos cansados de tudo que passou na vida dele, e que foi um poema muito marcante na vida dele, assim, um dos principais da carreira dele como poeta, e que, assim, para ele teve um significado, para nós tem um outro. Eu até vi agora não me recordo o nome da pessoa que estudou, mas ele fala que essa poesia Drummond escreveu um ano seguinte após a morte do seu primeiro filho, e que talvez essa pedra no caminho seria o filho que ele perdeu no caminho, e que ele já está cansado, já está com as retinas cansadas. Então, são várias visões que nós trazemos de uma poesia que nos dá várias interpretações. E a arte aí é formidável, e esses exercícios que você nos trouxe, né, nos fazendo imaginar a gaivota, o mar, demais. Essa poesia do Akira aí mexeu com a galera que tá aqui assistindo. Eu fico muito grata com a sua participação, e eu até estava aqui comentando com o pessoal que dá vontade de trazer você aqui para falar com os alunos e passar toda essa energia boa, todo esse conhecimento que você tem dessa sua área, dessa parte da arte, da poesia, da literatura, enfim, esse conhecimento amplo que você tem, que a gente ficou assim, meu Deus, ele é fantástico. Então, nós só temos a agradecer a sua participação. Eu fiquei muito contente, muito feliz assim, que você atendeu esse pedido, e contamos com você aí para os próximos eventos. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Valeu mesmo. Agradeço de todo o coração pela confiança, né? Pela consideração, pela oportunidade, e por também abrir esse espaço para a gente falar da literatura a partir do nosso olhar, né? Nosso olhar enquanto trabalhador, nosso olhar enquanto periferia. Quanto mais as escolas se abrirem para isso, mais a gente pode lidar com as realidades que a gente tem aí. Eu queria fazer só uma pergunta, não sei se é possível por conta do tempo, mas se a gente pode encerrar com uma poesia. Pode sim. Pode. Então beleza. Aí já fecha tudo, né? Já que a gente falou de poesia, vamos terminar com poesia. Antes de falar poesia, eu queria agradecer a todo mundo. Eu consegui dar uma olhadinha aqui nos comentários. Muito obrigado por quem acompanhou. Um grande beijo a todos e todas. E vamos de poesia, que tem tudo a ver com isso daí que a gente falou até agora. Quando eu estiver recitando essa poesia, eu gostaria que vocês se perguntassem para vocês mesmos a seguinte coisa:
o coração de vocês já começaram a ignorar as mentiras que o coração conta e começaram a considerar a sinceridade da imaginação? Pergunta confusa, né? Vou fazer uma pergunta de forma diferente, então. Um menino brincando de se pendurar nas árvores, ele ensina a gente sobre a desrealidade das coisas. Ele se lança galhos adentro, ele desbrava perigos da selva e da terra, ele é rei da floresta, ele é rei de si. Faz diferença para esse menino se sua aventura é ficção ou não? Uma menina pulando amarelinha, ela ensina sobre o paraíso das não coisas. Ela se lança do inferno ao céu, ela se desequilibra no caos, ela joga pedrinhas e recolhe caminhos. Faz diferença para essa menina se as linhas desenhadas no asfalto são as mesmas desenhadas na sua vida terrena? O céu em dias de ensina como se faz para não chorar tempestades. É reconhecer o rosto de um velho, encontrar um cãozinho gigante, construir um castelo feito com tijolos de águas de gás. Quando a gente decifra a figura de uma nuvem, a gente faz um exercício para desvendar o sorriso dado por quem a gente se apaixona. E aí? Faz diferença se são apenas nuvens ou se dragões tomaram o céu? A gente não se anoitece das coisas que não existem, mas se perde no breu quando aprende a desventar. A gente cresce e vira a criança grande que morreu e aprende como desama e desalma em vida. E é só nesse ponto que faz diferença se é realidade ou se é ficção. Porque uma criança cria e descria mundos. Adulto só sabe criar boletos. Criança vive de ficções, adulto morre em suas realidades. Foi por isso que eu te inventei. Eu te inventei e criancei uma história para nós dois. Eu inventei que seus lábios são pétalas que se abrem, que nenhuma flor tem seus dentes e que a primavera te perfuma. Eu inventei que meu olhar foi farol em alto mar, que seu olhar foi farol em alto mar, me guiou para fora da tempestade, mas fez nevoeiro dentro do meu peito. Eu inventei que um passarinho assistiu a gente conversando numa tarde de domingo e cantaninou uma poesia para nós dois, e cá entre nós eu roubei a metade dos versos desse passarinho e estou recitando eles nessa live agora. Eu inventei que eu não preciso mais de remédios para dormir. Eu apenas olhei as nossas últimas mensagens e esperei em vão resposta sua. Foi o médico que inventou que eu deveria fechar a caixa de lembranças e abrir a de remédios. E se eu inventasse o silêncio? E se seu silêncio me inventasse poeta? E se sua ausência foi o passarinho que inventou essa história? Hoje eu não me lanço mais em galhos, mas eu me lançaria fácil em seus cabelos e cafunés. Eu não salto mais amarelinhas no asfalto, mas quando te vejo, meu peito saltita. Eu entardeço em seu sorriso como criança, decifra a figura de uma nuvem, e desde que eu fui rei da floresta, eu te inventei. Eu te inventei e criancei uma história para nós dois. Eu te inventei, só que pena que para você eu nunca existi. Eu confesso que eu fiz realidades, que eu idealizei uma história e que eu inventei essa poesia. Mas o que eu sinto por você nunca foi ficção. É isso. Encantador, novamente. Obrigado. Obrigada. Bom, pessoal, já estamos passando aqui da hora. Obrigada pela participação de todos vocês. Amanhã nós teremos mais uma palestra às 19 horas. Então, estejam aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Obrigada a todos e uma boa noite. Beijo.